Glória a Deus, irmãos. Vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos que estão abrindo comigo, por favor. O livro de Lucas, capítulo 10. Vamos estar lendo do 1 ao 9. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 9. A palavra diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da tua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes, se vos receberes, comei o que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, vem receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o santo nome, Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor permite nós estarmos aqui, meu Deus, para estarmos meditando a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados, por tudo que já foi falado, Senhor, e te pedimos, meu Pai amado, que agora, através da Tua mensagem, o Senhor possa estar falando nos nossos corações, irmãos. Ó Pai, convém que o Senhor cresça e que o Senhor nos diminua, e que o Senhor possa estar, meu Pai amado, conforme a Tua palavra sendo direcionada, que hoje, nesta noite, vem estar surtindo um efeito no qual ela está sendo mandada. Ó Pai querido, Deus já, Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar, meu Pai amado, ó Senhor, jogando por terra tudo aquilo que pede o Teu povo chegar ao conhecimento. Ó Pai amado, caindo por terra todo embaraço, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado aqui hoje, nesta noite. Nós oramos, meu Deus, e nós te glorificamos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, vamos estar se sentando. Irmãos, essa passagem aqui, ela nos fala sobre a missão daqueles discípulos, que foi dada por Jesus. Jesus enviou aqueles 70 homens, para que eles fossem e levassem a palavra. E esses 70 homens levaram a palavra. E muitos outros levaram as suas palavras até chegar nos dias de hoje. E essa missão que Jesus deu para esses homens é a mesma missão que Ele dá a mim e a você também. A mesma instrução que está sendo falada aqui é a mesma instrução que vale para mim e que serve para você também. Hoje nós estamos aqui na casa do Pai. Glória a Deus. Hoje nós estamos, que ele foi cantado aqui, né, irmãos? Na casa do Rei. Glória. Nós temos as nossas regalias. Nós podemos nos assentar à mesa e comer do banquete. Nós temos, irmãos, um anel, espiritualmente falando, um anel de ouro em nossos dedos, né, como um anel de honra que o Pai nos deu. Estamos na sua casa. Porém, irmãos, uma missão muito grande e valiosa nos foi dada. E que missão que é essa? Pregar o Evangelho. Aleluia, papai. Essa missão, igreja, não foi dada para A, B, C, simplesmente. Essa missão foi dada para todos nós. E quais são as palavras, irmãos, que nós devemos
levar. Aqui na palavra foi falado muito claro no versículo 9, onde que fala: e curando os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a nossa missão, igreja. Falar para o maior número de pessoas possíveis que é chegado o reino de Deus. Há mais de 2000 anos, irmãos, essa passagem, essa palavra está sendo pregada. É chegado o reino de Deus, o Messias, no qual o Antigo Testamento fala, no qual Jesus, o Messias iria salvar o homem, que ele foi lido aqui também na abertura aqui do culto. Jesus veio, igreja, e nos trouxe essa salvação. Quando nós vamos dar no livro de no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2, diz assim, João perguntando se Jesus realmente ele era o Messias, o Salvador. João perguntou assim, e João, ouvindo no cárcere a falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha só, irmãos, a profundidade dessa palavra. João Batista pega 2 de seus discípulos, envia até Cristo, até Jesus, e faz uma pergunta direta para ele. O Senhor é aquele que os profetas antigos falaram que viria para a salvação? E Jesus responde assim, E Jesus respondendo disse: ide e anunciais a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, irmãos, a pergunta foi clara, a resposta foi mais ainda. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Jesus, irmãos, é aquele que cura. Glória a Deus. Jesus é aquele que liberta. Amém. E Jesus é aquele que salva. Nós, já conhecedores da palavra, que um dia fomos transformados pela justificação do sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós deixamos o quê? O antigo homem e nos tornamos uma nova criatura. Nós passamos a viver verdadeiramente em novidade de vida. Hoje nós cremos na nossa salvação, o que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 3. Deixa eu pegar a passagem certinha aqui. No capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. Através de Jesus Cristo, igreja, é que nós alcançamos a nossa salvação. Porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu por qual nós possamos estar sendo salvos. É somente através de Jesus Cristo. Então eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu sou salvo. Porque as pessoas hoje, nos dias de hoje ainda, pensam que por ela ser uma boa pessoa, por ela ajudar os outros, ou fazer boas obras, por ela imaginar que não fazer mal, ou andar honestamente aqui nesta terra, ela vai alcançar a sua salvação. Outras pessoas imaginam que buscar uma religião, que ela espera que aquela religião a leve até Deus, ela vai ser salva. Mas, irmãos, não existe meio termo na palavra. É somente através de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Aleluia, Jesus. É através, irmãos, do Filho de Deus que foi na cruz do Calvário é que nós alcançamos aquilo que nós temos buscado. Glória a Deus.
E se eu e você não entregarmos a nossa vida a Cristo e perseverarmos até o fim, nós não vamos alcançar a salvação. É isso. E essa palavra, irmãos, toda que foi falada aqui, nós voltamos lá que nós lemos em Lucas. Porque os discípulos que foram enviados de Cristo, eles foram enviados e foram anunciar esta palavra. É chegada a vós o reino de Deus, é chegada a salvação através de Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu no qual nós possamos ser salvos. Aleluia, E foi a palavra que nós, assim como aqueles discípulos, anunciam nos dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os cegos veem, os surdos escutam, os coxos andam. Aquele que está em trevas vem para a maravilhosa luz. E através de Jesus Cristo é que o homem consegue a sua salvação. E essa, irmãos, agora então, dentro da palavra que foi lida aqui hoje nesta noite, e essa é a palavra que foi dada para nós como missão. Porque eu e você já cremos, mas há aqueles que ainda não creem nessa palavra. E é necessário, igreja, que nós anunciemos o Evangelho, que nós falamos do amor de Cristo. Essa palavra não é uma palavra como às vezes muitos gostariam de escutar, a palavra da prosperidade, a palavra no qual, agora que eu sou de Cristo, eu vou ganhar casa, agora que eu sou de Jesus Cristo, eu vou ganhar carros, bens, móveis, coisas materiais nessa terra, agora minha família vai ser uma família abençoada. Todas essas coisas, irmãos, Deus pode nos dar. Verdade. E às vezes muitos gostariam de escutar essas palavras, mas a palavra que eu tenho para dizer que hoje, nessa noite, que o Espírito Santo me traz aqui hoje para falar essa noite é: agora que você é de Cristo, você tem essa missão de levar essa palavra para frente. Amém. Você tem essa missão de pregar o amor de Cristo. E foi nos dada, irmãos, esta missão. Não é para nós ficar com nossos braços cruzados. A primeira coisa que nós temos que ter, irmão, sabe o que é? Fé. Porque se eu não tenho fé, como é que os outros que aproximar de mim vai crer? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua dificuldade no seu dia a dia dentro da sua casa, eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu posso imaginar que são muitas, porque aqueles que estão em Cristo Jesus hoje em dia não está fácil, gente. Mas algo que eu tenho certeza também é que o Senhor tem te sustentado. Oh, glória a Deus. O Senhor tem sido contigo. Então é essa fé que nós temos que manter viva em nós, sabendo que Cristo está nos sustentando. E Deus, irmãos, Ele não brinca de ser Deus não, viu? Ele não brinca de ser Deus não. Hora que nós pensamos que nós não vamos dar mais conta, o Senhor vem com o refrigério dele. Uma porta se abre, uma ligação chega no nosso celular, e a gente fala assim: meu Deus, como que o Senhor cuida? Como que o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Eu que preciso ser mais dependente do Senhor. É isso aí. Então, irmão, nós temos que ter fé em Cristo Jesus. É a primeira coisa. E nós começamos essa palavra aqui de levar o reino de Deus para outras pessoas. Nós precisamos também, sabe o que ter? Sabe o que ter também? Bom ânimo. Sabe o que eu vejo muitos dias de hoje? Pessoas cansadas, pessoas acomodadas. Quando Jesus foi chamar Pedro estava de braços cruzados, debaixo de uma sombra fresca. Não, irmãos. Pedro estava em alto mar, lançando rede. Pedro, irmão, estava buscando tirar o sustento para sua casa. Pedro estava esforçando. Sabe o que Deus viu naquele homem? Um homem que para muitos não serviria para ser discípulo de Jesus, ser apóstolo de Cristo, que era um homem duro nas palavras, né? Um homem difícil de tratar. Mas sabe o que Deus viu nele? Ânimo.
Porque ele não hesitou, hora nenhuma, a hora que ele viu Cristo assim, de reconhecer que Jesus ele era o Senhor. Nós precisamos ter firmeza nas nossas palavras, igreja. Glória a Deus. Naquilo que nós cremos, na certeza que nós temos. Aleluia. Não é qualquer coisinha que vai nos fazer voltar para trás, não. Glória a Deus. Nós temos que ter ânimo. Aí que você vai chegar para Pedro e fala assim, ó: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Você faz um trabalho, em outras palavras, Jesus falou para ele assim, ó: você faz um trabalho excelente aqui neste mar, mas eu estou te levando para trabalhar no espiritual. Você vai me seguir, você vai ir comigo, e eu farei que, através do meu nome, você faça proezas. E foi em nome de Jesus, irmãos, que um dia Pedro estava pregando e ganhou mais de 3.000 almas. Oh, glória. Pedro era um homem que ele tinha ânimo para seguir a Cristo. Ele era intenso. Do que eu falei, tem uns avisos aqui. Tudo que ele fazia tinha intenção naquelas coisas ali. Assim também nós temos que ser. Nós temos que ter bom ânimo. Glória a Deus. Não é qualquer coisinha, qualquer dificuldade que vai nos tirar do eixo, não. Não é qualquer palavra que vai nos quebrar nossa estrutura. Nós temos que ter ânimo em Cristo Jesus para fazer aquilo que já foi nos proposto a fazer, igreja. Está difícil? Persevera mais. Algo parece que não vai dar certo? Insista mais. Quantos ministérios ruíram por não perseverar? Mas está muito difícil. Horas nenhuma, irmãos, quando Cristo nos chamou, ele disse que seria fácil. Os 2 discípulos de Jesus, um traiu ele. Os outros 11, só um morreu de morte natural. E não vem falar que a vida daquele homem também foi fácil, não. Pegaram, com todo respeito aqui, pegaram o velhinho, empurraram ele. Imagina ele rolando, espinhadeiro. Chegou do outro lá embaixo, lá, pensaram, o homem está morto. Imagina ele levantando, limpando a roupa. Olha o que eu tenho que passar por Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não foi fácil também não, irmãos. Somos melhores do que eles? Não. Nós temos que pagar o preço. E muitas vezes nos dias de hoje, irmãos, aquele que não se esconde, aquele que não se omite, está sofrendo nesse mundo aí calúnias, retaliação. Hoje, irmãos, ninguém quer, falamos abertamente a verdade, ninguém quer um cliente verdadeiro sentando à mesa com os outros e falando do amor de Cristo. Mas não é o evangelho maquiado, não. Estou falando do evangelho verdadeiro. Ninguém quer que um crente de verdade se assenta à mesa com os outros e comece a falar assim: Cristo não ensinou isso. Porque os homens hoje tomaram muita coisa como fábulas e tomaram para si como se fosse verdade. E quando nós, em Cristo Jesus, falamos algo, olha até torto para nós. Acham que nós estamos querendo nos mostrar e ser mais do que eles. Simplesmente por causa de quê? Pregar a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter compromisso com o homem, não. Não precisa ter compromisso com o mundo, não. Tenha compromisso com Deus. Vai valer muito mais a pena. Mesmo que todo mundo da sua casa vire as costas para você, mesmo que todos os seus colegas lá do trabalho virem as costas para você, permaneça firme em Cristo. Vai valer muito mais a pena. Tem uma passagem na Bíblia onde que fala que Elias sentiu só, mas Deus mostrou para ele que tinha ainda 7.000 profetas que não tinham se dobrado a Baal. Às vezes nós nos sentimos só, mas só tem homens e mulheres tementes
a Deus ainda nos dias de hoje, que vive essa palavra aqui, ó, que é que tem compromisso com o Senhor. Viva a sua vida, não é porque eu estou falando, não, mas viva a sua vida dando prioridade para Deus, Aleluia. sendo verdadeiramente um atalaia, Meu Deus. aquele que realmente ansia a volta de Cristo, sem medo, sem temor, sem receios. Ah, mas pastor, eu tenho uma vida. Glória a Deus, você tem uma vida? A palavra fala que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo ganhará. Glória, Pai. Você pode ter certeza, quem é que está cuidando da sua casa é Deus. Quem é que está cuidando da sua renda é Deus. Aleluia. Quem é que está indo na frente dos seus negócios é Deus. Glória, Pai. Você tem uma missão: pregar o Evangelho. Aleluia, Senhor. Você tem uma missão: pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, irmãos, igual eu estou falando aqui, a gente está muito na rocha que é Cristo. Muito. Hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo levadas por algo que é mais o ter do que o ser. A passagem onde que fala que as nossas obras serão provadas por fogo. Já tivemos estudos aqui sobre isso. Deixa-me humildemente fazer uma pergunta para os irmãos, não precisa me responder. Só medita um pouquinho. Se a igreja de Cristo hoje, nos dias de hoje, for passada pelo fogo, quais as obras que permaneceriam? Será que nós estamos tendo obras de palha? Será que nós estamos tendo obras de lenha, madeira? Será que nós estamos tendo obras de cobre, prata ou ouro? Hoje muitos, infelizmente, têm brincado com o Evangelho. E é muito mais sério, irmãos, do que nós imaginamos. Hoje, desta noite, o Espírito Santo nos traz aqui como forma de alerta. As suas necessidades, pode ter certeza que Deus já está cuidando. Oh, glória a Deus, papai. Mateus 6,33 fala assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza, pode ter plena certeza que Deus está cuidando. Glória. Mas hoje o Espírito Santo está pedindo algo mais de você. Glória. Hoje o Espírito Santo, ele quer algo mais de você. Glória a Deus. Não é simplesmente somente pedir, mas é dar. Glória a Deus. Uma passagem, irmãos, que eu estava meditando. A palavra, ela é perfeita, né? A gente lê a palavra. Hoje eu estou com meus 35 anos. Meu pai converteu, minha mãe converteu, eu tinha 6 anos de idade. Estou chegando na casa dos 30 anos de Evangelho. Glória a Deus por isso. E Deus, muito novinho, eu me interessei pela palavra. Eu lembro ainda do primeiro testamento que eu tinha, era aquela Bíblia branca. Aquela Bíblia ali, eu comecei ainda menino, a folhear aquela Bíblia e ler aquela Bíblia. Depois eu tive outras Bíblias que me marcaram, estudos que me marcaram, cultos que me marcaram, muita coisa boa nessa caminhada com o Senhor, muitas experiências, glória a Deus, que Deus foi nos dando ano após ano. Mas cada vez que passa, irmãos, Deus nos dá algo de novidade em nossas vidas. E nós vamos aprender um pouquinho mais. E recentemente eu estava meditando numa passagem onde que fala que ali e tem tudo a ver com essa palavra, viu, irmãos? Nós damos para Cristo, a nossa missão
Aquela passagem onde que Elias desafiou os profetas de Baal. E ali, irmãos, Israel estava passando por uma grande necessidade espiritual. A palavra nos fala que Israel estava há 3 anos e meio sem chover. Porém, a seca, irmãos, impactava na alimentação dos homens. Mas a fome espiritual era maior do que a fome física. Porque ali o povo começou a buscar um Deus estrangeiro, buscar a Baal, e estava cada vez mais distante de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nesse mesmo cenário, se os irmãos perceber, de seca, Elias desafiou os profetas de Baal. E qual era o desafio? Aquele que mandasse fogo do céu. Aquele que mandasse fogo do céu, esse era Deus. Aleluia. E com muita autoridade, irmãos, Elias chega ali e fala para aqueles homens: começa a clamar para o seu Deus, para ver se eles mandam fogo do céu. E eles começaram, irmãos, logo pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, primeira hora do dia, a clamar a Baal. E começaram a clamar, e clamavam, mas não vinha fogo do céu. Começaram a se cortar, a se mutilar, e cada vez mais eles pediam e nada acontecia. E Elias ainda ria: talvez o seu Deus está dormindo, talvez ele seja surdo, clama mais alto. E eles começaram a clamar, e clamavam, mas nada acontecia. Foram ali até volta de meio-dia, 6 horas de clamor, e nada aconteceu. Imagina aquele tanto de homens já cansados, os profetas de Baal, se assentando no meio daquela poeira, né? E pensando assim: não fomos atendidos. E eles passando no meio deles: vocês conseguem me dar licença, por favor? E aquele homem ali começa, irmãos, a preparar o altar. A primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é preparar o altar. Quantos de nós queremos chegar diante de Deus e pede a Deus para mandar algo do céu e não prepara o altar? A primeira coisa que nós temos que fazer é preparar o altar. E quando ele prepara o altar, eles mandam trazer um cordeiro, ele faz tudo o que tem que fazer, irmãos. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem, que me tinha chamado de forma diferente? É que a Bíblia fala que ele abriu, né, o rego em volta do altar. E sabe o que ele fez? O que o homem pede em meio a uma seca? O que ele pediu? Água. Detalhe, igreja, não tinha água nem para beber direito, o homem pede água. No tempo de escassez, irmãos, Deus nos pede algo que parece impossível nós dar para Ele. Trouxeram água. Imaginei que o povo falou assim: esse homem está doido. Ele não sabe a riqueza. A água valia mais do que o ouro na época, irmãos. Se pedisse ouro, talvez o povo ia dar com mais tranquilidade. O homem pede água. Aí o homem coloca água. Os irmãos podem ver, foram 3 vezes, irmãos. Não foi na primeira vez que eles colocaram água. Ele pede mais água e vai buscar. E quem sabe quanto tempo que eles não buscaram água, porque ninguém ia ficar andando com água pertinho lá o suficiente. A palavra fala que ele molhou todo ali o lugar onde que ele preparou. E depois que aquela água estava ali, onde a palavra fala que a água chegou a correr, ele faz uma oração. Nós lemos na nossa Bíblia, não dá mais do que 30 segundos. Os homens que ficaram mais de meio-dia clamando a um Deus falso, ele com menos de 30 segundos clama ao Senhor e desce fogo do céu. Glória a Deus. Igreja, nós temos que aprender algo muito precioso com isso. Aquilo que Deus nos pede
nós temos que dar para Ele. E quando nós damos para Ele aquilo que Ele nos pede, se for necessário fogo, Ele quer fazer descer fogo do céu. Amém. Missão: pregar o Evangelho. Deus está te pedindo isso. O Espírito Santo está te pedindo isso. O Espírito Santo está me pedindo isso. Pregar o Evangelho. Glória a Deus. E quando eu prego o Evangelho, anuncio o amor de Cristo, Deus faz o resto da minha vida. Aí está, irmãos, aquilo que nós precisamos para nós vencermos. Glória a Deus. Então, após essa palavra, o Espírito Santo pode estar completando o seu coração.